Então vamos lá, meninos, agora está na hora da gente falar um pouquinho sobre a prisão preventiva. E aí, vejam, a prisão preventiva é a prisão provisória por excelência. E aí, reparem, quando nós pensamos nos requisitos de uma prisão, nós temos que nos lembrar que nós temos que analisar legitimidade, legalidade e pressupostos. E a prisão preventiva é delas todas a prisão provisória mais arrumadinha, mais organizada, digamos assim. Então, o Código, ele trabalha a prisão preventiva a partir do artigo 311 do CPP. E o que estabelece o artigo 311? Ele estabelece, veja, a legitimidade da prisão preventiva. Então, quando nós pensamos na prisão preventiva, nós vamos começar analisando a sua legitimidade. Só que nós temos que nos lembrar que, para que uma prisão preventiva seja decretada, é preciso que a lei autorize a prisão preventiva naquele caso concreto, o que nos leva à análise da legalidade, que está prevista no artigo 313. Mas também a figura dos pressupostos. Não existe a possibilidade de uma medida cautelar decretada sem que estejam presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. E esses são os pressupostos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis da preventiva estão no artigo 312 do CPP. Então, novamente, para que uma prisão preventiva possa ser decretada, para que a prisão preventiva seja legal, é preciso que estejam presentes legitimidade, pressupostos e legalidade, ok? Então, esse é um aspecto importante. E quando a gente começa a analisar a prisão preventiva, nós temos que nos lembrar da figura da legitimidade. Afinal de contas, quem é que pode decretar uma prisão preventiva? A prisão preventiva tem que ser decretada necessariamente pelo juiz. E aí a própria Constituição que define, toda e qualquer prisão dependerá de ordem judicial, exceto o flagrante. Então, o flagrante tem a judicialidade postergada, não é isso? Então, a judicialidade do flagrante, ela surge num momento posterior. Primeiro o indivíduo é preso, depois o juiz toma conhecimento daquela prisão. E aí analisa os seus aspectos de legalidade, pertinência, etc. Mas a prisão preventiva não. Ela depende de uma ordem judicial prévia. E é lógico que quando eu penso num juiz decretando uma prisão preventiva, eu tenho que partir da premissa de que esse juiz é o juiz competente. Então, se você tem uma prisão preventiva emanada de um juízo incompetente, é evidente que haverá nulidade da decisão e aquela prisão configura uma prisão ilegal que tem que ser relaxada, seja através do próprio relaxamento, que pode ocorrer de ofício por parte do juiz, ou até mesmo através de um habeas corpus, ok? Fato é, gente, que a prisão preventiva ela é uma prisão que pode ser decretada tanto na fase de inquérito quanto durante o processo. Então, eu posso ter uma prisão preventiva decretada na fase de inquérito policial? Posso. Ana, mas para a fase de inquérito não seria melhor a prisão temporária? Depende. Porque vamos raciocinar comigo, a prisão temporária, ela somente poderá ser decretada nos crimes que a admitem, que são os crimes elencados na Lei 7.960 de 89 e também, né, aqueles que são hediondos e equiparados, por força do que dispõe a Lei de Crimes Hediondos. Então, a prisão temporária só é cabível naqueles crimes. E a gente precisa lembrar dessa regra. Regras relacionadas à prisão têm que ter interpretação restritiva. Prisão, liberdade, interpretação extensiva. Prisão restritiva, liberdade extensiva. Prisão restritiva, liberdade extensiva. Então, a gente tem que lembrar necessariamente que regras relativas à prisão têm que ter interpretação restritiva. Então, se a lei de prisão temporária define quais os crimes em que há cabimento daquela prisão temporária, somente naqueles crimes ela poderá ser decretada. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que você tenha uma hipótese de furto, ainda que seja uma situação de furto qualificado, ok? Furto não admite prisão temporária. E aí já fica logo na cabeça isso aqui, né? Embora você vá abrir aí a lei, vá olhar, mas já tem que ficar na sua cabeça. Crimes patrimoniais, em que não há violência ou grave ameaça contra a pessoa, não cabe prisão temporária. Então, a lei de prisão temporária até prevê prisão temporária em alguns crimes patrimoniais, mas são eles a extorsão, o roubo,
né? A extorsão mediante sequestro, mas em estelionato não cabe. Em furto não cabe. Em apropriação indébita não cabe. Em receptação não cabe. Em dano não cabe. Então, a prisão temporária, ela tem uma interpretação restritiva. E aí vamos imaginar que você esteja diante de um inquérito policial em que o indivíduo está sendo investigado por um crime de estelionato e se verifica que estão presentes motivos que justifiquem a prisão desse indivíduo. Ela pode ser decretada? A temporária, não, mas pode ter prisão preventiva. Então, é lógico que a prisão temporária é a prisão criada para a fase do inquérito policial. Mas naqueles casos em que a prisão temporária não for cabível, veja, eu posso sim ter uma prisão preventiva decretada também na fase de inquérito. Só que existe um detalhe muito importante em relação à prisão preventiva na fase de inquérito. Ela só pode ser decretada se houver requerimento. Então, a redação do artigo 311, ela é extremamente truncada. É uma redação bem ruim, viu? A gente custa entender por que, que o examinador, que o legislador, examinador aí, ó, por que, que o legislador não colocou a coisa de forma mais clara. Então, diz assim o artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício se no curso da ação penal. Pô, peraí. Então, o que está querendo dizer aqui, nesse se no curso da ação penal, é que, olha para cá, prisão preventiva de ofício pelo juiz só durante o processo. Portanto, só depois que foi oferecida a denúncia ou a queixa, ok? Então, quando a gente pensa no artigo 311, a gente tem que lembrar que a prisão preventiva ela vai ser decretada durante o inquérito ou durante o processo. Agora, durante o inquérito, ela pode ser decretada, veja, por representação do delegado de polícia ou a requerimento do MP ou do querelante. Ana, mas quando a gente lê o artigo 311, lá no finalzinho do artigo 311, está falando também do assistente de acusação requerendo a prisão preventiva. Bom, primeira coisa, existe muita discussão sobre a possibilidade de um assistente de acusação requerer prisão. Porque quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é a vítima que pede para ser habilitada no processo de conhecimento, então é preciso que uma denúncia ou uma queixa já tenha sido, uma denúncia ou queixa não, uma denúncia, porque o assistente de acusação só é possível na ação penal pública, né? Então, uma denúncia tem que ter sido oferecida e recebida. Então, não é possível a habilitação da vítima como assistente de acusação antes do recebimento da denúncia. É preciso que a denúncia tenha sido recebida. Ficou claro? Então, o assistente pode pedir a habilitação em qualquer fase do processo, mas é preciso que a denúncia tenha sido recebida. E mais do que isso, né? Então, na fase de inquérito, não tem assistente de acusação, para começar. Mas mesmo durante o processo, tem quem critique a figura do assistente formulando pedido de prisão preventiva. Primeiro, porque ele não teria legitimidade, né? Veja, a figura do assistente de acusação, ele não é parte no processo, ele é um terceiro interessado, ele é um sujeito secundário no processo, não é um sujeito primário. Os sujeitos primários são as partes e o juiz. Então, o assistente de acusação, ele não é um sujeito primário, mas a lei diz que ele pode pleitear a prisão. Só que vai ter gente que vai dizer assim, ele não tem legitimidade, e outros vão dizer ele não tem interesse. Porque a figura do assistente de acusação, ela é criada para que a vítima possa acompanhar o processo de perto, auxiliar na colheita da prova, etc., porque ela quer, no final, pegar o título condenatório para executar esse título condenatório na esfera civil. Entenderam? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma situação em que, será que o assistente de acusação pode pleitear prisão? O direito de punir não é dele. Será que ele pode pleitear prisão? E aí muita gente vai criticar a figura do assistente de acusação pleiteando a prisão preventiva. Mas realmente o artigo 311 prevê o assistente requerendo a preventiva, viu? Apesar das críticas que são feitas ao dispositivo. Agora, de qualquer forma, jamais seria possível um assistente de acusação pleitear prisão preventiva na fase de inquérito, porque durante o inquérito não existe assistente de acusação. Ok? Nem tem acusação ainda, né? Então, voltando para cá. Então, durante o inquérito,
ela pode ser decretada por representação do delegado ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. E aqui, dentro desse contexto, vai surgir também uma discussão. Quando existe representação do delegado de polícia pela prisão preventiva, será que o MP tem que ser ouvido? Porque o Ministério Público, gente, é o titular da ação penal. E aí, quem é que tem legitimidade para pleitear uma medida cautelar? Geralmente, quem tem legitimidade para a ação principal. E a legitimidade para oferecer denúncia é do Ministério Público. Então, como é que você vai explicar que o delegado representou pela prisão preventiva, o MP, vamos imaginar que ele tenha discordado desse requerimento, dessa representação, então o delegado entende que a prisão é necessária, mas o Ministério Público entende que não é. Ficou claro? E aí o juiz vai poder decretar? Espera aí, o titular da ação penal está dizendo que não quer a medida cautelar? Então, como é que o juiz vai sair decretando uma prisão preventiva sem que o Ministério Público concorde com ela? Então, num primeiro momento, gente, a gente só pode vislumbrar uma medida de prisão preventiva na fase de inquérito se houver requerimento do MP. Ficou claro? Porque senão eu vou dizer, olha, o juiz não tem legitimidade para decretar na fase de inquérito sem que tenha sido provocado pelo titular da ação penal. Afinal de contas, o judiciário é inerte e, pensar de forma diferente, seria uma violação ao sistema acusatório. Então, a gente aprende isso dentro do processo civil e não é diferente no processo penal. A ideia é a seguinte, e é o que a gente tem que sustentar aqui, né? Quem é que tem legitimidade para postular uma medida cautelar? Aquele que teria legitimidade para o processo principal, não é isso? Já que a medida cautelar é acessória do principal, ok? Então, na verdade, o entendimento que a gente vai ter que sustentar é de que o delegado pode perfeitamente representar por uma prisão preventiva, mas para que ela seja decretada, é preciso que o MP concorde com a medida. Ficou claro? Então, se o MP discorda, o juiz não poderia estar decretando que estaria fazendo isso de ofício, ok? Então, ponto número 1. Segundo ponto, vamos lá. Ana, a prisão preventiva pode ser decretada durante o processo? Sim. E aí, durante o processo, ela pode ser decretada de ofício, ela pode ser decretada por representação do delegado, embora não tenha muita justificativa agora durante o processo para o delegado estar se manifestando, né? Mas tudo bem. Pode ser decretada a requerimento do MP ou do querelante, né, dependendo se é crime de ação penal pública ou de ação penal privada, e a lei diz que pode ser decretada a requerimento do assistente. Bom, tem quem critique uma prisão preventiva decretada de ofício? Sim. Tem gente que vai dizer o seguinte, espera aí, se o juiz decretou uma prisão preventiva sem que houvesse manifestação do órgão de acusação, ele não estaria julgando extra petita? Porque o judiciário não é inerte. Então, tem quem defenda, embora a posição seja minoritária, ok? Mas tem quem defenda que prisão preventiva nem durante o processo de ofício. Mas a posição majoritária é: o juiz tem poder geral de cautela. Então, se ele, durante o processo, já tendo sido provocado, estando no exercício da função jurisdicional, se ele verifica da necessidade da prisão preventiva, da necessidade e do cabimento, né, então que ele pode sim decretar essa prisão, independentemente de ter sido requerida a prisão preventiva pelo MP ou pelo querelante. Ok? Mas fato é, gente, que o que eu preciso que você se lembre aqui é prisão preventiva na fase de inquérito, só há requerimento. Juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de inquérito policial, certo? E se fizer isso, a prisão é ilegal, obviamente, tem que ser relaxada ou poderá ser atacada através do habeas corpus. Ok? Fechado. Beleza. Agora a gente tem que olhar o seguinte: para decretar a prisão preventiva, não basta que seja o juiz, é preciso que a prisão seja necessária. Então, a necessidade da prisão, ela vai ser demonstrada na figura do periculum libertatis. Toda e qualquer medida cautelar depende do fumus boniuris e do periculum in mora, não é verdade? Então, depende do fumus boniuris e do periculum in mora. Mas, Ana, o que é, afinal de contas, o fumus boniuris nas prisões? E aí a gente vai substituir a nomenclatura. Então, a nomenclatura ideal, no caso de uma prisão cautelar, é a nomenclatura do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Então, quando é que está presente o fumus comissi delicti? Gente, o fumus comissi delicti está presente
quando estiver presente prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ok? Então, vamos prestar atenção aqui, porque houve uma vez, numa prova, era uma prova para a OAB, gente, mas de primeira fase, viu? Uma prova elaborada, na ocasião, pelo CESP. Foi uma das últimas provas elaboradas pelo CESP. E havia uma questão de múltipla escolha, que era para você marcar errada, um negócio assim. E aí, o que a banca fez? Eles colocaram assim, a prisão preventiva poderá ser decretada por garantia da ordem pública, ponto e vírgula. Garantia da ordem econômica, ponto e vírgula. Conveniência da instrução criminal, ponto e vírgula. Necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ponto e vírgula. Prova da existência do crime, ponto e vírgula. Indício suficiente de autoria, ponto. Repare que o que o examinador fez nesse troço? Ele fez com que o candidato lesse aquela redação daquela letra, aí a pessoa leu, na mesma hora ela se identificou com o artigo 312, porque o artigo 312 diz que a prisão preventiva poderá ser decretada por garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando estiverem presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E aí, na mesma hora, você viu aquelas mesmas expressões e achou que aquela frase estivesse certa. A frase não estava certa. Porque no lugar daqueles ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, existiam conjunções alternativas ou aditivas que deveriam ser observadas. Então, eu preciso que você se lembre que toda e qualquer medida cautelar depende do fumus boni iuris, que no caso da prisão a gente vai chamar de fumus comissi delicti, e periculum in mora, que no caso da prisão a gente vai falar periculum libertatis. Mas eu não posso decretar uma prisão só com base no fumus, sem o periculum. E também não posso decretar a prisão só com periculum, sem o fumus. Eu preciso do periculum e do fumus. Ficou claro? Então, não basta um, eu preciso dos dois. Então, aqui eu tenho que ter uma conjunção aditiva e. E onde está o fumus comissi delicti da preventiva? É preciso que estejam presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Novamente, não basta a prova do crime. Eu preciso também dos indícios suficientes de autoria. Ok? E esse é um argumento importante que a gente tem que discutir, que é o seguinte, espera aí, o MP vai mesmo requerer uma prisão preventiva na fase de inquérito? Porque raciocina aqui comigo, gente. Se uma prisão preventiva for decretada na fase de inquérito e continuar na fase de inquérito, ou seja, o MP requereu a preventiva e disse que é preciso continuar a investigar. Gente, se precisa continuar a investigar, é porque ainda não tem a justa causa. E o que é a justa causa? A prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria, que é o suporte probatório mínimo. Então, o MP, me explica isso, o MP está requerendo a prisão preventiva, para a qual tem que ter prova da infração e indício suficiente de autoria, sem oferecer denúncia? Porque se tem prova da infração e indício de autoria, por que não denunciou? Entenderam? Então, o que você tem aqui é que, por conta disso, o correto é que a prisão preventiva seja decretada depois que a denúncia tiver sido oferecida. Porque antes de oferecer a denúncia, está faltando prova da infração e indício suficiente de autoria. Porque senão teria oferecido denúncia. E por isso mesmo é que a gente tem que estipular um limite. Vamos imaginar, e aí a gente pode até forçar a barra, é forçação de barra, e pensar assim, não, nesse crime aqui não cabe prisão temporária. Não cabe prisão temporária nesse crime. Mas, veja só, o cara fugiu, ou então está prejudicando a colheita das provas, da investigação e tudo mais. Tem motivo para decretar a prisão preventiva, mas eu ainda não tenho a prova da infração e os indícios. Está faltando um detalhe. Então, peraí, se a prisão preventiva for decretada na fase de inquérito, gente, esse inquérito tem que ser concluído dentro de 10 dias. E se ele não for concluído dentro de 10 dias? A prisão preventiva é ilegal e tem que ser relaxada. E é o que estabelece o artigo 10, parágrafo 3º do CPP. O artigo 10, parágrafo 3º diz o seguinte, que se o juiz devolver os autos de inquérito à delegacia para continuar a investigação e o indiciado estiver preso, a prisão tem que ser relaxada, por um motivo óbvio. Se eu estou devolvendo esse inquérito para a delegacia para continuar a investigar,
eu estou dizendo que eu ainda não tenho prova da infração e indício suficiente de autoria. Então, por que que a prisão está mantida? Porque é um requisito essencial para a prisão preventiva que exista prova da infração e indícios suficientes de autoria. Ficou claro? Então, eu não posso decretar a prisão se isso não estiver presente. E mais do que isso, não basta isso, eu preciso da demonstração da necessidade dessa prisão. E onde está a necessidade da preventiva? No periculum libertatis, que é a garantia da ordem pública, ou, né, aqui é E. Então, eu preciso de prova da infração, indícios e indício suficiente de autoria. E, aí agora, um desses aqui. Agora, eu não preciso dos 4, eu preciso de um deles. Ou a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, ou a conveniência da instrução criminal, ou a necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Ana, então aqui basta um? Sim. Então, eu preciso desses 2 e um desses. Entenderam? Ficou claro? Mas, Ana, o que vem a ser garantia da ordem pública ou econômica, o que é a conveniência da instrução criminal e o que é necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal? Então, a gente vai começar de baixo para cima. Ficou claro, gente? De baixo para cima. Segurança da aplicação da lei penal é o risco do indivíduo fugir. É o risco do indivíduo se esquivar a aplicação da lei. Então, é aquele indivíduo, por exemplo, que está aí ó, movimentando os passaportes, que tem risco dele fugir para o exterior. É o cara que já fugiu, é o cara que está, poxa, ajeitando as coisas para fugir, né? Então, reparem, eu encontrei o cara, pô, ainda que a sentença já tenha, imagine, o cara foi condenado, ou então ainda não foi condenado na primeira instância. O processo está em curso e eu pego o cara com a passagem só de ida para Bali. Olha só, vai prender. Agora, os outros requisitos têm que estar presentes, não basta que ele tente fugir, entendeu? Então, o que, que eu tenho aqui? A segurança da aplicação da lei penal em risco é ele, veja, tentar se esquivar à aplicação da lei, ok? Hipótese número 2, conveniência da instrução criminal. É aquele indivíduo que está prejudicando a colheita de provas, do tipo destruindo documentos, destruindo provas em geral, ameaçando testemunhas, né, coagindo testemunhas, ou então induzindo respostas de testemunhas. Esse é o indivíduo que é preso por conveniência da instrução criminal, ok? Então, a minha preocupação neste caso é a colheita das provas. E aí eu quero que você preste muita atenção. Às vezes, o juiz, quando decreta a prisão, ele decreta a prisão em mais de um motivo. Às vezes tem garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ou tem conveniência da instrução criminal e necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Então, pode ser que você tenha uma coisa ou outra, tá? E aí, o que a gente tem como preocupação aqui? A preocupação é a seguinte. Vamos imaginar que o juiz, quando decrete a prisão preventiva, decrete apenas na conveniência da instrução criminal. A prisão foi decretada só por conveniência da instrução criminal. Nesse caso, gente, olha só, é bem simples. Quando a instrução criminal estiver concluída e as provas já estiverem dentro do processo, o motivo que justificava essa prisão preventiva desapareceu. E no momento em que já não mais existe motivo para a prisão preventiva, é lógico que ela tem que ser revogada, porque a prisão preventiva é rebus sic stantibus, ela dura enquanto durar o estado das coisas, ok? Então, aquele motivo que a justificava deixou de existir, então a prisão tem que ser revogada e o indivíduo tem que ser restituído ao seu estado natural de liberdade, ok? Entendido? Então, conveniência da instrução criminal. E aí a gente tem que lembrar, quando o processo é um processo no júri, às vezes a primeira fase já concluiu a instrução, mas você tem que lembrar que as testemunhas, tudo vai ser ouvido na segunda fase também. Então, no júri, o fato de ter encerrado a instrução probatória da primeira etapa não justifica liberar o indivíduo que foi preso por conveniência da instrução probatória, porque existe a colheita de provas da segunda fase em plenário, tá? Ai, e garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica? Gente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica são a mesma coisa. A diferença é o tipo de crime praticado pelo agente, ok? Na garantia da ordem econômica, o crime praticado pelo indivíduo é um crime contra sistema financeiro, ordem econômica, né, um crime tributário, enfim. Então, é sempre um crime relacionado à atividade econômica, certo?
Mas a ideia de garantia da ordem pública ou de garantia da ordem econômica é a mesma. É aquele indivíduo que, se solto estivesse, provavelmente voltaria a praticar crimes. Isso é garantia da ordem pública ou econômica. É o indivíduo que tem probabilidade de praticar novos delitos se solto estiver. Ana, mas olha só, a prisão não pode ser decretada por clamor público? Não. Tanto o STJ quanto o STF já se manifestaram rechaçando a possibilidade de uma prisão preventiva decretada por clamor público. Ana, mas a gente ainda vê algumas decisões, vê nos tribunais inferiores. Ah, mas também já vi no STF. Não. Você vê, às vezes, que o STF, assim, decide, tem conveniência da instrução criminal, tem também clamor público, mas tem conveniência da instrução criminal, ou tem necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Uma prisão decretada só por clamor público é uma prisão ilegal e tem que ser relaxada. E o que é clamor público? Primeira discussão de clamor público é a gravidade em abstrato da conduta. Ah, ele foi preso porque o crime que ele praticou é grave. Ninguém pode ser preso porque o crime que ele praticou é grave. Entenderam? Olha só, gente, ninguém está livre de praticar um crime de homicídio. O fato da pessoa ter praticado um crime de homicídio não significa que ela tem probabilidade de praticar outros. Entenderam? Então, imagine um crime passional, né? Tranquilo? Veja, muitas vezes é hediondo, mas nem por isso o indivíduo vai reiterar na conduta delituosa. Então, a gente precisa entender que o fato do crime ser grave por si só não é justificativa para a prisão preventiva. Ficou claro? Entendido? Então, eu não posso ter prisão por gravidade em abstrato da conduta. Ah, esse crime aqui é grave, tem uma pena alta. Não, isso não justifica a prisão, certo? Agora, tem que analisar no caso concreto. Então, nesse caso concreto, a folha penal desse indivíduo me demonstra, né? Ou então, realmente, o modus operandi desse indivíduo nesse crime demonstra claramente que esse indivíduo, entendeu? Aí, então, eu tenho que analisar de acordo com o caso concreto. Eu posso ter uma prisão decretada com base na gravidade concreta do delito, associada sempre à probabilidade de reiteração delituosa. Ficou claro? Agora, só com base no fato de que o crime tem uma pena alta na lei, isso não justifica a prisão, é uma prisão ilegal, tem que ser relaxada. Ok? Tranquilo? Então, gravidade em abstrato da conduta é a primeira hipótese, que não pode ter prisão preventiva. Segundo motivo, não, a prisão preventiva está sendo decretada porque a sociedade ficou revoltada com o crime praticado. Então, é o clamor ou revolta popular, que é o clamor público estrito sensu, né? É um crime que revoltou a população, então eu preciso dar uma resposta à população. Gente, isso não é motivo de prisão. As prisões, elas são decretadas quando necessárias. Uma prisão não pode ser decretada porque você quer ou porque o povão quer. A prisão tem que ser decretada quando realmente houver necessidade. Ficou claro? Motivo número 3, eu vou decretar uma prisão preventiva porque eu preciso garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Gente, o Judiciário tem que proferir decisões críveis de liberdade ou de prisão. Então, eu não posso querer tapar o buraco do Judiciário, a impressão, ou fazer os juízes não têm que ser felizes, sorridentes para a população. Ele não é um cargo político, meu filho, que vai ser eleito no ano que vem, e nem poderia ser. Ficou claro? Então, na verdade, veja, garantir aí a sua credibilidade com o povão não é justificativa de prisão. E se a prisão é decretada, veja, a prisão é ilegal, tem que ser relaxada, ok? E, finalmente, gente, ninguém pode ser preso para garantir a sua integridade física. Tipo assim, a população quer linchar o cara, vou manter ele preso para ele não ser linchado. Gente, pelo amor de Deus, o Estado é responsável pela integridade física do indivíduo, solto ou preso, ok? É entendido? Só que para decretar a prisão preventiva, não basta o 312, eu preciso do 313. Eu volto já já.